Eu sou Isabel Tinoco, sou professora de História há mais de 30 anos, sou artista plástica há bem menos tempo e construí esse canal para ser um elo de bate-papo entre nós, para que a gente possa discutir e falar sobre assuntos da sociedade, comportamentos em geral, consequências ou não da educação, né, ligando sempre as ações à educação e também trazendo um pouco de sutileza e de delicadeza das artes, que é para poder a gente também ter um respiro. O grande objetivo desse canal é fazer com que a gente troque ideias, fazer com que a gente discuta os problemas da sociedade como algo presente em nossos vidas. Cada um de nós tem que olhar para os problemas da sociedade também como uma parte de nossa responsabilidade, porque nós somos aqueles que vamos colocar os nossos representantes no governo. Você vai reparar que esse vídeo não vai ter corte, porque um bate-papo numa sala da nossa casa, numa varanda, como é o caso aqui agora, que eu estou numa varanda, um bate-papo informal, ele não tem cortes, ele não tem edição. Então, por conta disso, você vai escutar barulho de carro, barulho de gente falando, porque estamos numa varanda em frente da rua. Você vai encontrar carros, buzinas, ou seja, você vai encontrar vida, que é o que eu me proponho a fazer. Falar sobre comportamentos, mas de uma maneira muito simples e muito direta. Mas para isso é preciso que você troque comigo, que você diga o que você achou do vídeo, do assunto, diga o que você pensa, concorda ou não concorda, porque eu acho que desse jeito a gente consegue ampliar a consciência da nossa participação na sociedade. E o assunto de hoje é um assunto assim, muito triste, vamos dizer assim. Eu estou aqui fazendo minha última decoração de Natal. Quando tiver tudo pronto eu vou mostrar aqui. Mas essa é a minha última decoração de Natal. E eu tenho como hábito, quando estou fazendo as minhas artes, fico pensando, fico analisando, fico avaliando as coisas que estão acontecendo. E aí, nesse processo de avaliação, me vem muitas coisas na cabeça. E a arte, ela me faz bem, porque eu fico mais leve, mais tranquila, eu consigo pensar mais sem amarras. Para mim, a arte é fundamental para que eu possa pensar melhor. E assim eu faço. Eu estou aqui fazendo minha última decoração, como eu falei, e pensando sobre o quê? Sobre essa última, uma reportagem que saiu há pouco tempo, que o Brasil ficou em último lugar, os estudantes brasileiros ficaram em último lugar numa avaliação internacional de conhecimento. E aí se discutiu uma série de razões. Porque o problema é a matemática, o problema é que é a qualidade do ensino, e que não sei o quê. É tudo problema. A educação no Brasil é um grande problema. Se a gente tirou em último lugar com a educação que a gente estava tendo, que realmente precisava de algumas mudanças, vocês imaginem depois que tirarem matérias fundamentais do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, matéria que faz você pensar, você não pode ter. Você só pode ter matéria que faça você fazer conta, trabalhar braçalmente, que é isso que essa reforma do ensino está propondo, não é? Que pessoas pobres continuem pobres e trabalhando para pessoas ricas. Esse é o objetivo. Pobre não pode ir para a faculdade. Pobre não pode ter título universitário. Pobre tem que trabalhar para o rico. É isso que diz essa reforma, em outras palavras. Mas você pode não concordar comigo, mas quem está falando é uma pessoa que está há mais de 30 anos na educação e sabe as consequências de determinadas decisões. Decisões de quem? Decisões do governo. Decisões de quem? Essa reforma foi aprovada em não sei quantos meses por Temer a toque de caixa. Foi. Aí agora vem o outro governo e diz assim, vamos reformar. E coloca para organizar essa reforma
aquele que fez a primeira reforma. Dá para entender? Ou seja, essa pessoa que vai reformular vai ser a mesma que fez, ou seja, não reformulou nada, ou não propõe reformulação nenhuma. Mas isso é muito complexo, só quem sabe, só quem entende é quem acompanha a política. E você acompanha a política? Ah, você gosta? Você não gosta? Ah, a política é chato, né? Mas a política é a sua vida. A política é o emprego que você tem ou você não tem. A política é o preço do alimento que você compra no mercado. A política é a educação do seu filho, é a sua educação. Gente, é muito necessário que as pessoas percebam isso. Mas eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de educação. E quanto mais ignorante a gente é, mais a gente se afasta da política e mais os maus políticos governam as nossas vidas. Então, é necessário pensar que a sociedade, se ela não tiver um programa de atendimento cultural, a nível intelectual ao pobre, aquele que não tem acesso naturalmente, aquele que não pode estudar em cursinhos e fazer línguas, se ele não tem isso, ele repete aquela situação dos seus pais, avós, e nada muda. Aí você vai precisar do quê? De justiceiro, como lá em Copacabana, que resolveram se juntar, os filhos da classe média se juntar para pegar os ladrões que fazem coisas horríveis com os moradores do local, mas que a polícia não enxerga, não faz nada, ou se faz muito pouco. E aí, quando eu estou falando polícia, eu estou falando os líderes, aqueles que organizam a segurança do local. E aí, o que acontece? Esses justiceiros fazem justiça com as próprias mãos, daqui a pouco vira uma milícia. Esse é o problema dos justiceiros. Mas eu fico me perguntando, e aquela população desassistida, aquela população que está à mercê daqueles bandidos? E esses bandidos poderiam não ser bandidos, se lá atrás eles tivessem uma chance. Você não acha? Quer ver uma outra coisa? Há um tempo atrás, o governador do Rio de Janeiro estava dando 5 mil reais para o policial que trouxesse cada fuzil. Ele, com esse valor, ele poderia investir para que não precisasse ter que tirar fuzil da mão de ninguém. As pessoas não conseguem entender que a violência está intrinsecamente ligada ao abandono dessas crianças a uma educação com qualidade. Porque se ela tem uma educação com qualidade, ela começa a ter sonhos, ela começa a ter objetivos de vida. Uma vez, eu conversando com um aluno meu, ele falou assim para mim: professora, eu não penso em nada não. Aquilo me tocou tanto quando eu perguntei para ele qual o objetivo de vida que ele tinha. Ele: não penso em nada não. Ou seja, está vivendo por viver. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai sempre falavam: o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava médica, pediatra, mas aquilo era uma coisa meio que orquestrado por eles dois. Mas essa pergunta do pai e da mãe já coloca naquela criança um objetivo. A minha mãe, eu cresci ela dizendo assim: filha minha vai fazer faculdade, filha minha vai estudar, vai ter uma profissão. E as três, ela tem 3 filhas, só tem as 3 filhas. E as 3 filhas são formadas, são profissionais competentes, graças a Deus. Por quê? Porque tinha um foco desde sempre. Mas aquela criança que é oriunda de uma família desestruturada, uma família onde a mãe tem mais 6, 7 para criar, onde uma família mora 10 numa casa que cabe 4. Então, assim, aquela criança ela não tem, e ela é a consequência dessa estrutura tão ruim que a sociedade brasileira tem.
Eu estou falando praticamente, basicamente, do Rio de Janeiro, onde eu vivo. Mas eu tenho certeza que tem muitos outros lugares que são parecidos com essa realidade daqui. Então, eu fico me perguntando, meu Deus, é muito triste a gente ver uma criança sem objetivo de vida. E aí eu comecei a pensar em trabalhar nas minhas ações dentro da escola e juntando com a minha ligação com arte, eu comecei a pensar no seguinte, fazer trabalhos com eles que despertem neles as profissões, atitudes muito produtivas para eles. Então, uma vez eu vi um aluno meu falar assim para mim, depois de um trabalho de dia inteiro voltado para a matéria de história, ele virou para mim e falou assim, professora, sabe que eu gostei desse negócio de buscar coisas para fazer na peça, porque era uma peça, eles iam fazer uma peça. Então eu dividi, cada um iria fazer uma função. E a função desse menino era produtor. Você vai ser produtor. O que se faz um produtor? No nosso caso, o produtor faz tudo, né? O que faz especificamente a gente nem sabe direito, mas a gente faz. Você vai ser um produtor. Aí tinha lá os contra-regras, tinha tudo. Assim, do meu jeito eu fui dividindo. Quando ele terminou, ele falou assim, esse negócio de produzir, de fazer, de catar as pessoas, de pensar numa melhor forma disso ou daquilo, professor, eu amei fazer isso. Eu quero fazer isso. Olha, uma criança que morava numa comunidade falou isso para mim. Eu fiquei numa alegria, aí eu comecei a ajudar ele a procurar um caminho para ser direcionado a isso. Da mesma maneira que eu já ouvi aluno dizer que escolheu fazer relações internacionais porque fez um trabalho comigo, onde trabalhou a guerra, os conflitos. E, gente, eu fiquei no céu. Mas isso tudo eu faço aliada à arte. Então sempre tem os momentos artísticos, tem os momentos lúdicos, para que fique suave, para que eles percebam que existe vida após ou fora daquele mundinho que eles vivem. Então, isso é muito importante, que a gente pense muito no outro como alguém que faz parte da nossa vida. Porque quando a sociedade aprender a escolher seus representantes, quando a sociedade entender que as crianças, a nova geração, seja ela quem for, possa ser filho de rico, de classe média ou de pobre, essas crianças, elas precisam ser lapidadas. E se a gente tira uma criança do meio errado, lá na frente é menos vaga na penitenciária que a gente vai precisar. Infelizmente, muita gente não pensa assim. Pensa em resolver o problema da violência, prendendo, matando, acabando. Mas se você cuida dessa criança lá atrás, você não vai precisar pensar nisso depois. Educação é algo muito sério e está na sua vida, mesmo que você não esteja dentro de uma sala de aula. É isso aí. Gostou? Achou bacana? Então, dê a sua opinião, diga o que você pensa, curte, compartilha esse vídeo, que vai ser muito bacana para mim, porque eu vou sentir que estou fazendo um trabalho relevante para a sociedade, para todas as pessoas que dele participarem. Um grande abraço, fique com Deus.